e disse: Ezequiel, filho do homem, pode viver estes ossos? E Ezequiel, com a sua pequena sabedoria, disse: Senhor, a tua sabedoria é maior do que a minha. Ou seja, tu sabes e não eu sei. Então Ezequiel começou a olhar aqueles ossos, e eram muitos ossos, o qual a Bíblia diz eram numerosos ossos, muitas pessoas mortas dentro de um vale. Então Deus disse a Ezequiel assim: profetiza sobre estes ossos, porque eu mandarei vida sobre eles. Eu mandarei vida sobre estes ossos. Eu parei para pensar, refletir neste texto, e eu vi aqui uma reflexão para as nossas vidas e para os nossos dias, de que o vale de ossos secos que nós encontramos, não somente ossos de pessoas, mas o irmão Fábio quer dizer, ossos de sonhos, ossos de planos. Muitas das vezes os nossos planos, os nossos sonhos, eles começam a ficar secos, eles começam a perder a vida, eles começam a ter uma decadência muito grande. E muitas das vezes nós pensamos, pode abaixar um pouquinho, por favor, o microfone? Glória a Deus. E muitas das vezes nós pensamos que os nossos sonhos irão acabar. Muitos de nós que viemos aqui para a França, nós temos sonhos que venham a se frustrar. Mas hoje, o Senhor nos trouxe aqui para fazer uma festa, para poder comemorar a volta do nosso sonho, a volta do nosso plano. Deus nos trouxe aqui no vale de ossos secos, para lembrar do meu sonho e do seu sonho, para lembrar da luta, para lembrar da batalha, mas para lembrar que nós estamos no meio dela, no meio do vale de ossos secos. Estamos passando por lutas e os nossos sonhos parecem que estão voltando para trás. Parece que a nossa batalha está sendo perdida, mas o Senhor Jeová manda Ezequiel profetizar. O Senhor Jeová manda você profetizar sobre a sua própria vida, sobre o vale de ossos secos que você está vivendo. Profetiza sobre ele, porque haverá uma vida, nascerá uma nova vida sobre ele, e nascerão novos nervos sobre o seu sonho, e nascerá nova carne sobre o seu sonho, e ele será ainda mais grande do que ele era. Quem crê nisso diz amém? Então Ezequiel estava lá, e talvez ele olhando para aqueles ossos, ele pensou assim, mas ele pensou consigo mesmo: isso é um absurdo acontecer. Isso é um absurdo acontecer, esses ossos voltarem a ser carne, esse vale de ossos secos voltar a ser um exército, e um grande exército de Israel. Isso é um absurdo. Mas se nós examinarmos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, ele age no impossível. Coisa que para nós é absurdo, para Deus é uma possibilidade de mostrar o seu poder na terra. Amém? Quem crê nisso diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tenho um exemplo de Jesus. Jesus, quando estava na terra, certa vez, ele tinha ali uma multidão de 5.000 pessoas. E ele estava pregando por várias horas. E alguém chegou para ele e disse assim: Senhor, despede este povo, porque eles têm fome. O povo tem fome, normal. Talvez já seria ali muito tarde, 5 horas da tarde. Então Jesus disse assim: vocês preparem de comer para ele. E os discípulos disseram assim: Senhor, mas nós não temos nada. Nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Para 5.000 pessoas isso não será, nós não temos nem para 2 pessoas. Então Jesus falou assim: assentem todos, faça grupos de 50, faça grupos para poder estarem organizados e sentados sobre a praia. Então começaram a olhar para Jesus de maneira estranha. Todos começaram a olhar para ele de maneira estranha. Os seus 12 discípulos também não acreditaram. Ele pegou uma cesta de 5 pães e 2 peixinhos. Ele pegou ali em sua mão. E todos em silêncio, olhando para ele, dizendo: o que ele vai fazer? O que Jesus vai fazer dessa vez? Então
Então ele pegou o primeiro pão e fez em dois. Ele entregou. Ele pegou mais uma vez e fez outro pão em dois. Ele pegou mais uma vez e fez mais um pedaço de pão. De repente, aquela multidão começou a receber cada um o seu pedaço de pão, cada um a sua parte para comer. E sobrou ainda 5 cestos. E sobrou ainda muito pão. E nós perguntamos, para nós, melhor, eu vou fazer a pergunta depois. Para nós é um absurdo. E nós perguntamos para Deus, é possível? Ele diz, para mim não existe impossível. Eu posso fazer, se eu quiser eu faço e ninguém pode impedir. Em Isaías capítulo 43, versículo 13 diz assim: ainda antes que houvesse, eu era, e ninguém pode impedir o agir das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluias. Vocês estão entendendo? A palavra que o Senhor tem para você. Você que tem um sonho frustrado. Você que tem um plano que ainda não foi realizado na presença de Deus. Você que está sentado e ainda não foi chamado para a sua oportunidade. Você que ainda não recebeu a sua parte, a sua herança. Você que está no banco de espera. O seu pão está sendo multiplicado. Glória a Deus, aleluia. O silêncio de Deus fala mais alto do que a sua voz. Glória a Deus. Aleluia. Se você crê na palavra do Senhor, comece a receber o que Deus tem para você. Aleluia. Deus tem falado comigo muito em oração. Deus tem falado comigo muito. E todas as vezes que eu oro, Deus nunca esconde que eu irei passar por prova. E nem que a igreja será abençoada em todo o tempo. Deus está nos ensinando a cada dia. Mas o seu sonho e a promessa que Ele fez para a sua vida, ela vai se cumprir antes de você morrer. Quem crê nisso, coloque-se de pé. Glorifique o nome do Senhor. Amém? Onde estão os adoradores desta igreja? Dá um sinal que você adora o Senhor nessa noite. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós que somos salvos por Cristo Jesus, quem é salvo aí? Diz amém. Nós temos 3 marcas em nós. 3 marcas de Cristo. Nós temos 3 manchas do sangue do Cordeiro em nós. 3 manchas. A primeira mancha que você tem é na sua mão direita. Você tem uma mancha do sangue de Jesus na sua mão direita. Se você é ungido por Deus, você tem. E essa unção é para você abençoar todos aqueles que você encontrar. Essa unção é para você abençoar todos aqueles a quem você encontrar. E fazer deles também uma escolha. Você ainda tem mais 2 marcas. Na sua orelha direita, você tem a marca de Jesus. Na sua orelha direita, você tem a marca de Jesus. Para que, irmão, que Jesus me deu uma marca na orelha? É unção para você ouvir a voz de Deus. Quando você estiver em pranto, quando você estiver nas suas lágrimas, quando você estiver sentindo dor, ou quando você precisar ouvir a voz dele. Existe uma marca no seu ouvido para você ouvir a voz de Deus e profetizá-la. Há uma marca no seu ouvido para você ser boca de Deus na terra. Tem alguém que crê nisso que eu estou falando? Glória a Deus. Você tem mais uma marca em você. Eu não estou falando isso de mim, eu encontrei na Bíblia Sagrada. O seu pé direito tem a marca de Cristo. Tem a marca do sangue do Cordeiro. Você pode olhar para o seu pé direito.